Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo que tomaremos por base nesta noite é o versículo 19. Mas nós iremos ler do versículo 12 até o versículo de número 20, pois a palavra do Senhor nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E nós vamos aprender, irmãos, porque nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Podeis assentar. Os quais pertencem a Deus. Todos, ou a grande maioria dos que estamos aqui, pertencemos ao Senhor nosso Deus. Somos propriedade dele. Em nós, a Bíblia diz que há o selo da promessa. E fomos selados para a grande vinda do Senhor nosso Salvador. Somos guardados e separados para que, no soar da trombeta, esse corpo mortal se transforme em um corpo glorificado para habitarmos com o Senhor para sempre. Na terça que passou, nós falamos sobre o seguinte tema: o Espírito Santo, uma necessidade indispensável. Nós afirmamos que o Senhor, através das palavras, determinou-lhes, e ao dizer também que não se ausentassem de Jerusalém,
e que esperassem a promessa do Pai, o Senhor queria manifestar neles, nos primeiros discípulos, no crente, os principais aspectos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fazer e ensinar. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos também a mesma responsabilidade, fazer e ensinar. E nós faremos isso sempre através do Espírito Santo. E nós pedimos para que os irmãos lessem o que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos relembrar o que está escrito ali? Vamos lá? Os irmãos têm também na tela. Se quiserem nos acompanhar, vamos todos a uma só voz, vamos lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito, só através do Espírito. As coisas de Deus, só através do Espírito Santo. E para compreendermos as coisas espirituais, precisamos do outro Consolador prometido por Jesus Cristo, o Espírito Santo. Sem Ele, não vamos conseguir discernir as coisas espirituais. E nós afirmamos ainda que a missão de Jesus foi consolar através da cruz. A missão do Espírito Santo, consolar através de Cristo em nós. E como Cristo está presente em cada um de nós, nós aprendemos isso através do Espírito Santo. Quando nós falamos e dizemos que o Senhor Jesus habita em nós, nós estamos afirmando a seguinte verdade: o Senhor Jesus habita em cada um de nós através do Espírito Santo. É Ele, a terceira pessoa da Trindade, que nos foi prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que se Ele não fosse, o outro Consolador não viria. Era necessário que Ele fosse, para que o Consolador chegasse até a cada um de nós. E para surpresa nossa, o Consolador chegou e habita em cada um de nós. E Ele habita em nós, queridos irmãos, para nos atrair a Cristo e para também nos identificar. E nós lemos o que está escrito na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos todos repetir este versículo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sabe por que nós somos conhecidos por Deus? Porque temos o selo do Espírito Santo. O Senhor Deus, quando olha para cada um de nós, Ele não nos vê solitário, Ele não nos vê sozinhos, Ele não nos vê desamparados. O Senhor Jesus, queridos irmãos, por mais fraco que você seja, eu não quero lhe aconselhar a continuar dessa forma, de forma nenhuma. Mas o Senhor conhece a tua força. O Senhor conhece as nossas limitações.
E Ele, quando olha para nós, Ele nos vê exatamente como nós somos. Mas a grande diferença entre nós e aqueles que não conhecem ao Senhor, porque também são vistos pelo Senhor, é que o Espírito Santo é o selo que nos identifica que pertencemos ao Senhor. E o inimigo pode dizer assim: ele é fraco. E o Senhor diz: mas ele me pertence. Ele é limitado, mas o Senhor diz: ele tem o selo, ele me pertence. O inimigo pode dizer: ele caiu, mas eu levanto, porque ele tem o selo do Espírito Santo. Em nós, queridos, há uma marca extraordinária, aleluia. E nós não fomos marcados como se marca o gado. Não fomos marcados a ferro e fogo. Nós fomos marcados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu que o Espírito Santo passasse a habitar em cada um de nós. Por isso, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E nós encerramos aquele culto pedindo que os irmãos repetissem exatamente isso. Os discípulos ainda não estavam adequadamente capacitados para a sua principal ofensiva contra o inimigo. Assim, o seu general ordenou que eles esperassem até serem autorizados pelo Espírito Santo a executarem a sua tarefa. Nesta noite, nós gostaríamos de falar um pouco sobre limpando e preparando a casa para receber o Espírito Santo. A primeira ordem do Senhor Jesus foi: ficai e se preparem, porque o Consolador vai descer, e através deles, vocês vão executar uma grande tarefa. A Bíblia diz que quase 120 irmãos se reuniram e se prepararam para receber o Espírito Santo. E eu quero te convidar nesta noite a que nos preparemos para receber o transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Abra, querido irmão, a sua Bíblia em Êxodo. Vamos fazer um pouco do exercício bíblico. Livro do Êxodo, capítulo 25. Versículo 29. Para que estejamos preparados para receber o Espírito Santo e a nossa casa esteja limpa, nós precisamos descobrir a diferença entre tabernáculo e templo. E o texto que nós lemos nesta noite nos ensina que nós não somos tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos o que mesmo? Templo do Espírito Santo. Não somos tabernáculo. Somos templo. Por que não somos tabernáculo? Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 9. Pois a palavra do Senhor nos diz assim. Êxodo 25, versículo 9 diz assim: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Era o Senhor pedindo para fazer um tabernáculo. Abra lá agora em 2 Samuel,
Vamos lá para a Bíblia? Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 6. O Senhor pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo. Vamos ver o que o Senhor diz a Davi a respeito desse tabernáculo construído no deserto. Veja o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Vai e dize a meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque eu em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. O Senhor estava dizendo assim: eu quero uma casa definitiva. Aleluia. Eu quero uma casa aonde eu habite para sempre. Eu não quero um lugar aonde eu esteja de vez em quando. Eu quero estar num lugar aonde eu possa habitar para sempre. Por isso que o Senhor nos diz que nós não somos tabernáculos, mas nós somos templo do Senhor. Abra sua Bíblia, ainda, queridos irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se você arrumar a casa para o Espírito Santo entrar, eu quero lhe informar que ele quer ficar para sempre. Ele não quer habitar aí por um pouco de tempo. Ele não quer habitar aí somente no culto à noite. Ele não quer habitar aí somente no período da escola bíblica dominical. Ele quer habitar em cada um de nós 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. E como casa espiritual, nós devemos ser morada e templo do Espírito Santo. Quero te convidar a fazer uma oração. Você que há muito sente o Espírito Santo distante de você. Você que há muito sente que o Espírito Santo já não habita mais aí na tua vida, no teu coração, nesse tabernáculo. Você quer afinar o seu relacionamento com o Espírito Santo. A casa não pode ficar desocupada. Ela precisa ser habitada pelo Espírito Santo. Curve a sua cabeça um instante. Coloque a mão no teu coração e diga ao Senhor: Senhor, eu tenho a convicção de que sou templo e morada do teu Espírito. Senhor, eu estou descobrindo que eu não sou um tabernáculo, Senhor, mas eu sou o templo, Senhor. E aonde o Senhor habita é para sempre, porque eu sou o templo, Senhor. Faz-me, ó Deus, viver essa realidade e não permitir, Senhor, que a minha vida se torne um tabernáculo, porque eu quero ser sempre templo do Espírito Santo. Nós somos templo.
morada do Espírito Santo. Para que a casa seja completamente limpa, a primeira coisa a fazer é receber o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso nós já fizemos. Alguns de nós se arrastando, outros com lágrimas nos olhos, outros carregados por alguém. Mas um dia nós fizemos a oração da confissão. E pelas águas batismais, nós professamos a nossa fé publicamente, dizendo que o Senhor Jesus Cristo habita em nós. Abra, querido, a sua Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 12, versículo 43 a 45. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor Jesus chegou na nossa casa, nesse corpo aqui, que se tornou morada dele. Aqui tinha de tudo, mas veja o que o Senhor fez. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: olha como o nosso adversário é atrevido. A gente não pede para ele voltar, mas ele é atrevido, e ele diz: se eu não encontro um outro lugar, eu voltarei para a minha casa, aonde eu habitava. Eu vou voltar para lá. E ele está dizendo atrevidamente que essa casa ainda lhe pertence. Veja o que o Senhor continua dizendo. E ele diz: de onde saí? E voltando, acha o quê? Desocupada. Ela está sem habitante. Porém, há uma coisa nela que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ela não tem uma pessoa a ocupá-la, mas há uma coisa extraordinária. Ela está o quê? Varrida e... Oh, aleluia! Não há uma casa sequer aonde o Senhor Jesus passe e Ele não deixa ela varrida e adornada. Irmãos queridos, nós somos isso que somos aqui e agora, porque o Senhor entrou na nossa casa. E a vassoura que Ele usou foi um pesado madeiro. A água que Ele usou foi o seu puro sangue. O pano que Ele usou foi o seu próprio corpo. Ele limpou a casa pelo seu precioso sangue e enfeitou essa casa com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mas eu não posso permitir que o Senhor saia dessa casa. Eu não posso permitir que o Senhor, queridos irmãos, fique do lado de fora. Eu não posso permitir que o Senhor seja afastado dessa casa. E essa casa sou eu. Essa casa é o meu irmão. Nós não podemos permitir isso, para que recebamos a plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo tem que habitar em nossa casa. Não basta estar limpa, não basta estar
preciso a permanência do Senhor Jesus Cristo. É preciso que Ele continue a morar conosco. E o Senhor Jesus Cristo apela de tal forma que Ele diz assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É vivendo diariamente com o Senhor Jesus Cristo. Naturalmente nós não podemos limpar a casa. Aquela onde nós habitamos, sem dúvida nenhuma, nós temos sabedoria e conhecimento para limpar. Mas essa casa aqui, só o Senhor Jesus Cristo consegue limpar. Só Ele tem os adornos corretos para colocar nessa casa. Se você está sentindo que o Senhor Jesus Cristo há muito não habita aí dentro de você, convide-o a entrar em sua casa para começar a limpeza. Ele sabe como limpar. E o Senhor, quando limpa, Ele não varre nada para debaixo do tapete. O Senhor tem um aspirador espiritual que suga toda a sujeira do nosso coração e deixa ela limpinha para o transbordar do Espírito Santo. Se há alguma coisa aí que você sente que precisa ser tirada, não tente pelas suas próprias forças. Diga ao Senhor Jesus Cristo: entra, Jesus, na minha casa, porque só o Senhor tem condições de deixar a minha casa limpinha. Só o Senhor Jesus Cristo tem as prerrogativas necessárias e o conhecimento adequado para limpar completamente a nossa casa. Porque a nossa casa, antes de Jesus entrar, ela era ou é exatamente o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Vamos ver o que tínhamos em nossa casa. E o duro, irmãos, que se Jesus sair, tudo isso volta. Os irmãos perceberam que Ele deixa limpinha e adornada. Mas se Ele não estiver presente, o inimigo volta e traz mais quanto com ele? Mais 7. E aí bagunça tudo de novo. E nós queremos a plenitude do Espírito Santo, mas a casa tem que estar limpa e arrumada. Mais do que isso, a casa precisa estar limpa e adornada. Vamos ver o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Vamos todos ler? Vamos lá, a uma só voz? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas, não desfrutam da presença permanente de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso,
eu te convido. Vamos fazer um exame na nossa casa. O que há nela? O que tem estado em nossa casa? Lá naquela gaveta onde nós guardamos todos aqueles papeizinhos. O que tem estado na nossa casa, eu não digo lá aonde nós dormimos e nos alimentamos. Eu estou dizendo essa casa que precisa ser templo e morada do Espírito Santo. O que há em nossa casa que impede a chegada plena do Espírito Santo? Se há alguma coisa que agora eu tomo conhecimento e preciso rogar por limpeza, peça ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, limpa a minha casa pelo teu sangue, Senhor. Purifica a minha casa pelo teu sangue, Senhor. Senhor, coloca a tua casa, a minha casa em ordem, Senhor. Organiza a minha casa, Senhor, porque eu quero ser morada permanente do Espírito Santo. Aqui está toda a sujeira. E essa sujeira só pode ser removida se o Senhor Jesus Cristo for o morador da nossa casa. Quantos aqui já abriram a porta para Jesus morar? Olha o que seríamos, a sujeira que estaria em nossa casa, se não tivéssemos abrido as portas para Jesus morar nesse pequeno ser. Queridos irmãos, há algo que me toca profundamente. Como um Deus que tem o universo como seu trono e a terra como escabelo dos seus pés, deseja habitar num ser tão limitado como esse. Como um Deus que é infinito, deseja habitar num ser que é finito. Como um Deus que é perfeito, deseja habitar num ser que é imperfeito. E aí o Senhor me diz a resposta: Ele só consegue fazer isso através do Espírito Santo. Aleluia! É só através do Espírito Santo. Se queremos, se desejamos a plenitude da presença do Senhor, nosso Deus, em nossas vidas, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente renunciar ao pecado. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Esse texto, meus queridos irmãos, me fascina. Ezequiel capítulo 3, versículo 25. Veja o que o Senhor Jesus diz quando nós permitimos que Ele entre em nossa casa com água pura. Ezequiel capítulo 3, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz assim: Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairá, pois, ao meio deles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. É o Senhor habitando em Ezequiel.
e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Uma casa que tranca as portas para o Senhor Jesus Cristo é uma casa rebelde. O homem queira ouvir ou não queira ouvir, há uma única verdade: para que essa casa se torne uma casa de bênção, é preciso abri-la para o Espírito Santo. É preciso. Só que o Espírito Santo, nós já aprendemos, ele não habita numa casa que não está limpa e adornada. Para ele habitar, é preciso que o Senhor Jesus Cristo faça a limpeza. Abra sua Bíblia na Epístola aos Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou-a e a si mesmo se entregou para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem de que forma? Para a apresentar a si mesmo. O que é isso daqui? O Senhor Jesus amou a igreja de tal forma que ele a santificou, purificou ela pela lavagem da água que é a palavra. Essa palavra ministrada aos irmãos nessa noite, a palavra de Deus que está em nossas mãos, com um único objetivo: para a apresentar a si mesmo. Primeiro ele lava, depois ele traz a sua presença, como igreja gloriosa, e agora na presença dele, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas o quê? O que mesmo? Ele lavou, para que ele, ao olhar para nós, pudesse nos ver santos e irrepreensível. Só o Senhor, através da água pura, pode fazer essa obra gloriosa em nós. Mas para que ele faça essa obra gloriosa, queridos irmãos, é preciso receber um coração novo. Voltemos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha aqui no versículo 25. Primeiro ele limpa. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. A palavra, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Depois que eu limpar, depois que eu tirar tudo, depois que eu tirar o entulho, depois que eu tirar a sujeira, então eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A casa está limpa, mas o coração ainda é um coração duro.
Mas o que limpa a casa nesta noite está dizendo assim: eu vou trocar o teu coração. E vou te dar um coração sensível à presença do Espírito Santo. Não basta a casa estar limpa. Não basta a casa estar adornada. É preciso um coração novo. Um coração de pedra, queridos irmãos, não sente nada. Mas um coração de carne dado pelo Senhor é sensível à voz do Espírito Santo. E nós iremos viver experiências gloriosas. Porque quando o Espírito Santo nos convidar, nós vamos dizer: eis-me aqui, ó Espírito Santo de Deus. Usa-me como tu quiseres. E nós vamos atentar para a voz do Espírito Santo. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Para que a casa esteja limpa e preparada para receber o Espírito Santo, é preciso confiar na promessa. Houve um homem por nome Jairo, e ele correu até o Senhor Jesus Cristo, querendo do Senhor uma intervenção em sua casa. E nós também, queridos irmãos, estamos correndo em direção ao Senhor. E estamos correndo em meio à grande multidão. E Jairo corria e falava com o mestre. Mas de repente alguém na multidão, os seus amigos, os seus conhecidos, as pessoas mais próximas deles disseram a Jairo: Jairo, não perturbe mais o mestre. Para você não tem mais solução. Irmãos, quantas vezes o pecado nos disse isso? Quantas vezes as nossas fraquezas nos disse isso? Quantas vezes as nossas ações nos disse que para nós não tem mais jeito? Quantas pessoas pelos anos de crente, de carreira na presença do Senhor Jesus Cristo, já desanimaram, porque estão ouvindo a voz da multidão que diz: você nunca mais vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas nesta noite o Senhor se apresenta e chega bem pertinho de nós e diz assim: crê somente. Aleluia, aleluia. Os teus anos de carreira não vão te impedir de receber o batismo com o Espírito Santo. As tuas fraquezas não vão te impedir de receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o Senhor já entrou nessa casa, Ele já está limpando, Ele já está adornando, e você já pediu para o Senhor: Senhor, nunca mais saia da minha casa, nada vai te impedir de receber o batismo com o Espírito Santo, porque ainda hoje você crê na promessa que o Senhor lhe fez. Aleluia, aleluia. Ainda que a multidão te diga, ainda que o sofrimento te diga, ainda que as coisas deste mundo digam alguma coisa diferente para você, ainda assim você vai abrir a sua boca e vai dizer: eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Meu irmão, crê somente, porque o Senhor prometeu. E Ele é fiel para cumprir a promessa. Abra a sua Bíblia na epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo 10,
versículo 23. Você crê nessa promessa? A tua fé é inabalável? Fique de pé, por favor, se você crê na promessa do batismo com o Espírito Santo. Se você crê na promessa do revestimento de poder. Quantos aqui querem falar em línguas estranhas? Levante a mão. Irmão Elias, eu quero. Quantos aqui querem o dom de cura? É hora de aproveitar a presença do Senhor Jesus Cristo. Diga a Ele: Senhor, eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor. Porque o sexto passo é tomar posse da promessa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu, Ele é fiel. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Tenha coragem de levantar a sua mão. E eu gostaria que você ficasse com a mão erguida. Você tem o Espírito Santo, sim, mas você quer o transbordar do Espírito Santo. Você quer falar em línguas estranhas. Isso não é exclusivo do pastor Roberto, ou do pastor Wander, ou do irmão Elias, ou de qualquer obreiro que está aqui. Isso é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para mim e para você. Irmão Elias, eu não sei falar. O Senhor vai te dar o dom de sabedoria. Irmão Elias, eu não tenho voz para orar. O Senhor vai te dar poder para orar. Irmão Elias, quando eu me deparo com uma pessoa endemoniada, eu quero correr, mas o Senhor vai te dar coragem para repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você vai receber o revestimento de poder, porque fiel é o que prometeu. Continue com a sua mão levantada. Nós não podemos determinar que o Senhor te batize agora, não. Mas nós podemos dizer pela palavra do Senhor que Ele pode te batizar agora. Nós podemos dizer também que Ele pode te batizar andando pelo caminho. Eu posso te dizer também que Ele pode te batizar no silêncio do teu quarto. Eu posso te dizer também que Ele pode te batizar no trabalhar da sua vida. Eu posso te dizer que Ele pode te batizar quando você reunir a sua família e orar com ela. E não só batizar você, mas batizar toda a sua família com o Espírito Santo.